Você sabia que na Europa existe uma cidade dividida por um muro que separa dois países até os dias de hoje? No vídeo de hoje eu vou te levar para conhecer Nicosia, a capital da ilha de Chipre, e vou te mostrar essa cidade incrível, separada por um muro e uma zona de contenção controlada pela ONU para evitar guerra entre duas nações, com direito a controle de passaporte e imigração. E vou te levar para conhecer os dois lados do muro e te mostrar um país que não é reconhecido por absolutamente ninguém. Como isso é possível? Fica até o final que com certeza você nunca viu um vídeo como esse. Fala galera, Alodir aqui e eu acabei de chegar em Nicosia, a capital do Chipre, para esse que vai ser o meu último vídeo aqui na ilha. E como eu falei no começo do vídeo, essa é uma cidade muito interessante porque ela é dividida entre dois países diferentes. A República do Chipre, que é a parte norte da cidade e da ilha, e a República Turca do Chipre do Norte, que é a parte norte da ilha e da cidade. Eu vou falar um pouco mais sobre como essa cidade é dividida daqui a pouco, mas agora eu quero mostrar para vocês o primeiro local que eu estou vendo aqui na cidade. Eu acabei de chegar de ônibus vindo de Larnaca, que é a cidade onde eu estou ficando aqui no Chipre atualmente. Essa aqui é a rodoviária, o ponto onde o ônibus parou, né? O ônibus central que vem de Larnaca para cá para nesse ponto. Eu paguei pelo ingresso 4 euros, um valor bem bom. A viagem aí foi pouco mais de 1 hora. O centro que na verdade é o centro da parte sul, a parte grega da cidade. Tá fazendo um dia muito quente aqui em Nicosia hoje. Então eu saí de Larnaca e estava fazendo 23 graus. Agora já está fazendo 27 aqui, teve uma mudança drástica de temperatura. E aí eu sei que tem gente que vai falar, mas tem uma cidade lá na Bélgica, que é dividida entre a Bélgica e a Holanda, e ela também está na Europa e ela também está dividida no meio, e é verdade, essa cidade é dividida, porém essa cidade é dividida por simples questões geográficas, ela não é dividida por um motivo de guerra como é e como continua sendo até hoje, né? Nicosia, que foi dividida aí justamente por conta de uma guerra que tem conflitos até os dias de hoje. E aqui a gente vai chegando na Ledra Street, na Rua Ledra, né, que é uma das principais ruas aqui de Nicosia, né, da parte grega de Nicosia. E você pode ver já de primeira mão que essa rua é uma rua bastante comum, né, bastante normal para qualquer outra cidade europeia. Por exemplo, tem aqui lojas da H&M, que é uma franquia de roupas aqui bem comum na Europa. Tem aqui McDonald's, tem aqui várias outras lojas que você vai reconhecendo aos poucos assim que você chega, porque é basicamente uma cidade grega, né? Uma cidade que obviamente está na Europa, ela tecnicamente é cipriota, mas ela tem aí todas as raízes na Grécia, e é uma cidade como qualquer outra. Você poderia basicamente se sentir caminhando em Atenas aqui. Tem até ali uma Starbucks, né? Não poderia ser uma cidade mais europeia do que qualquer outra. Uma característica bem específica são essas lonas aqui que eles colocam aqui como se fosse uma tela, né, para cobrir o pessoal enquanto eles estão caminhando. Acredito eu que uma parte é para proteger do sol, mas uma parte, claro, é decoração. Toda a avenida, toda a rua, na verdade, é coberta por ela, pelo menos assim, esse centro comercial. Lá do outro lado também essas lonas estão presentes. Fica bem bonito, eu já tinha visto aqui, é bem fácil de identificar, né, a rua principal, justamente porque ela é a única que tem essas lonas. E é com certeza a rua mais movimentada aqui da parte grega de Nicosia. É a rua do comércio, a rua dos cafés. Então você vai encontrar basicamente de tudo por aqui, né? Tudo que você precisar ir comprar, que você quiser passear, ver o movimento, ver a galera, tem bastante sorveteria, tem tudo que você precisa. E como eu falei, é uma cidade bastante europeia, não tem nenhuma diferença com outras cidades aqui do sul de Chipre. E eu tenho certeza que o contraste vai ser grande uma vez que eu cruzar a fronteira, né? Cruzar a fronteira para o lado turco, que o comércio continua. Tem uma Holland Barrett, que é uma loja de produtos orgânicos bem comum na Irlanda e no Reino Unido. E aqui já é o finalzinho da rua, essa rua principal. É uma rua, na verdade, bem curta,
mas ela acaba numa pracinha aqui, com toda cidade europeia que se preze, tem uma pracinha cheia de pombos brigando por pedaços de pão. E aí, aqui já tem um kebab. Será que já estamos próximos da fronteira? E aqui continua por uma outra parte da rua. Assim, na verdade, já é uma segunda rua também de comércio, um pouco menos movimentada, mas ainda assim bem bonitinha. E aqui nós podemos ver as bandeiras, né, da União Europeia, e essa do meio, que é a bandeira da República do Chipre, né? A parte sul, a parte grega da ilha. E tem uma outra bandeira ali que eu não sei o que é. Olha esse prédio aqui, que lindo, cara. Olha, bem típico grego. Eu não tinha me dado conta, mas aqui já é justamente a divisa que separa o país, né, do norte e do sul, Chipre grego do Chipre turco. É justamente aqui, tem a alfândega ali, o controle de passaporte bem naquela cabine ali, mas eu não vou cruzar agora, eu vou dar uma explorada ainda na Nicósia grega. Vamos lá, mais tarde a gente vai entrar ali. Aliás, eu falei Nicósia, mas na verdade a maioria das pessoas pronuncia, né, Nicosia. Aqui tem um restaurante, uma kebab house chamada Berlin Wall. Berlim é interessante, né? Tem uma história assim, um pouco similar, digamos, com Nicosia, né? Porque também era uma cidade dividida por um muro, e Nicosia está dividida até hoje, né? Berlim o muro caiu em 1989, né? E aqui ainda está essa situação de divisão por questões políticas e de conflitos, né? Interessante notar essas coisas. E falando em Berlim, se você não conferiu, eu tenho uma playlist lá com vídeos que eu fiz em Berlim, no ano passado, né? Foi um dos meus primeiros países que eu fiz aqui no canal. Então, se você não foi ainda e você gosta dessas histórias de conflito, enfim, de um pouco mais histórias mais culturais a respeito das cidades aqui na Europa, assiste lá. Eu vou deixar aqui no final do vídeo a minha playlist com os vídeos da Alemanha para você poder conferir se você estiver interessado. E ali, ó, eu vou filmar rapidinho. Tem uma placa dizendo que não pode fotografar e não pode filmar, mas isso é porque aquela ali é a parte grega, né? Tem um muro ali, uma cerca, na verdade, que separa a parte grega da parte turca, que é, né, ligada com aquela entrada que eu acabei de mostrar. E aqui eles pedem para não filmar, né? Tem todo um cuidado aí com gravações e tal, principalmente porque é como se fosse um controle de passaporte em aeroporto, né? Que você não pode filmar enquanto você está passando ali pelaquela zona. Aqui é a mesma coisa. Aqui já saindo um pouco dessa zona turística e andando aqui nessas ruas mais afastadas do centro, olha só que prédios lindos que tem aqui. Os prédios muito antigos, bem históricos. Tem umas casas aqui que estão, olha só esse prédio aqui, ele é antigão, mas parece que está tendo uma construção ali em cima também. Muito, muito legal essa parte aqui. Essa aqui é a prefeitura de Nicosia, né, da parte grega, obviamente, porque eu ainda não atravessei. Tem uma construção bem moderna. Olha, aqui tem vários museus nessa parte. Tem o Museu Bizantino, Museu Etnológico, tem um museu, tem uma igreja ali chamada Fenoromeni, tem alguns museus de arte também, tem bastante coisa aqui. Olha só, e é interessante notar que aqui no meio das ruas você vê esses muros aqui que foram construídos, tá vendo? Ó? Aqui no meio da rua eles construíram um muro, uma barreira, né? Para dividir a rua. Por quê? Porque a cidade foi dividida, obviamente, né? A cidade está dividida desde 1974, então eles colocam esse muro aqui, colocaram esse muro na época para separar o lado norte do lado sul, né? Para as pessoas não passarem. Então o lado sul é a parte turca e aqui onde eu estou é a parte norte, né? E aí você vai caminhando aqui por essa zona e você vai encontrando essas barreiras aqui no meio da rua, literalmente no meio da rua, para separar o lado norte do lado sul. E é interessante notar porque muitos cipriótas, né, quando aconteceu essa divisão em 1974, muitos estavam espalhados aí por toda a ilha. Então tinha, obviamente, cipriótas turcos que moravam no sul e tinha cipriótas gregos que moravam no norte. E aí quando a cidade foi dividida, né, entre os dois países, eles começaram a se mudar para ir para o local
onde estava a etnia deles. Então, os cipriótas, os gregos se mudaram do norte para o sul, né, os que estavam no norte, obviamente, e os cipriótas turcos que estavam no sul começaram a se mudar para o norte. Então, muitos tiveram que abandonar suas casas, né, e se locomover aí de acordo com a divisão dessas barreiras que foram feitas, até mesmo dentro da própria cidade. Então, muitos cipriótas que estavam no lado norte da cidade tiveram que ir para o lado sul e vice-versa para poder se adaptar com esse conflito que teve em Chipre. É muito, muito interessante notar essa divisão, ainda mais poder caminhar aqui e ver isso com os próprios olhos. E agora eu tô aqui no Famagusta Gate, né, um portão de Famagusta, que é um portão construído aí no século XVI aqui em Nicosia, que servia de entrada para a cidade naquela época, né? Era a fortificação, um portão que controlava a entrada aí dos exércitos, das pessoas, o pessoal que trazia mercadoria para dentro da cidade tinha um controle, claro. Isso foi no século XVI, muito, muito antes do conflito que estava acontecendo em 1974, né? Agora também tem uma espécie de portão, mas claro, é um portão completamente diferente, bem mais moderno, bem mais atual. E eu esqueci de mencionar, né, apesar de todo esse conflito entre os gregos e turcos aqui, né, até que começou ali na década de 70, em 1974, e que permanece até os dias de hoje, antes disso, Chipre era uma colônia britânica, né, como grande parte aí dos países foi uma colônia britânica, né, os ingleses basicamente colonizaram meio mundo, e aqui era uma colônia britânica até ali a década de 60, quando eles de fato se tornaram independentes. Foi daí, depois dessa independência, né, da Inglaterra, que os gregos tomaram conta do local, e aí começou de fato o conflito entre os gregos e os turcos, que em 1974, de fato dividiu a cidade como ela é dividida até os dias de hoje. Uma coisa interessante aqui de Chipre é a questão dos painéis solares, né? Eu tive problema com o segundo Airbnb que eu peguei aqui em Larnaca, porque a água estava fria, né? Eu estava tomando banho, na verdade o primeiro banho que eu tomei foi de dia, a água estava quente, depois eu fui tomar um banho à noite e a água estava gelada. E aí eu reclamei com o proprietário do Airbnb, né, a respeito disso, e ela me explicou que, na verdade, em Chipre, todas as casas têm painéis solares, né, para captação aí de energia. E é assim que os chuveiros são aquecidos. Não sei se essa história é verdade, se realmente são em todos os prédios, porém, nesse prédio em que eu estou, é assim que funciona. E o que acontece é que ela me falou que durante o dia, o painel solar capta sol o suficiente para ter em média 12 horas de água quente na casa. Porém, não é bem assim que acontece na minha casa, por exemplo. Como eu falei, quando eu fui tomar banho à noite, já não tinha mais água quente. Então eu não sei se isso é porque tem muita gente tomando banho no prédio, no mesmo horário, e depois disso, digamos que a água quente acaba, ou se realmente eu que estou com azar. O que eu comecei a fazer foi tomar banho durante o dia, né? Porque durante o dia, quando, claro, tem sol, a água está quente, então não tem um problema, mas deixei de tomar o meu banho aí noturno porque a água estava muito, muito gelada nesse período. Então esse sistema de aquecimento solar, ele é muito bom porque ele é uma energia, né, renovável, aí, ecologicamente correta, porém ele não ajuda muito o pessoal que quer tomar banho à noite. Acho que as pessoas precisam se acostumar, acabam precisando se acostumar com a água gelada. Então, se você já veio a Chipre, me conta aí nos comentários se você teve esse problema com a água gelada ou se você conseguiu tomar banho a qualquer hora do dia. Eu acho que também tem muito a ver com a época em que você chega. Acho que se você chegar no verão, talvez a água dure quente mais tempo. Porém, eu estou aqui em abril, né? E a água estava gelada. A proprietária falou que é raro isso acontecer, mas pelo menos para mim, para o meu banho, a água estava muito gelada. Conte aqui nos comentários se você também passou por isso. Olha, aqui é o parque, né, que tem aqui junto com a fortificação, né, a fortaleza do século XVI que separava a Chipre naquela época. Olha só, e os gregos são bem orgulhosos. Aqui tem a bandeira grega em todo lado. Bom, eu acho que já está na hora de eu cruzar para o lado turco da cidade. Acho que a gente já viu aqui bastante do lado grego. Agora eu estou curioso para ver como é o lado turco. Eu, na verdade, estive na Turquia apenas uma vez, e foi bem poucos dias, né? Não foi em Istambul, foi em Izmir, uma cidade
bem diferente, do outro lado da Turquia, e eu tenho curiosidade para ver como que é essa cidade. Eles têm uma cultura muito interessante, né, comidas e tal, e como alguém que viaja aí bastante pela Europa, eu tenho muita curiosidade de ver também esse outro lado do mundo que eu conheço ainda muito pouco e quero conhecer mais. Então agora vamos lá conferir o lado turco de Chipre. E como o lado turco é considerado um outro país que não está na União Europeia, eu trouxe o meu passaporte, né, meu passaporte italiano, porque geralmente eu não costumo usar o passaporte quando eu vou cruzar de um país ao outro aqui dentro da União Europeia. Né, você pode usar, obviamente, mas não é necessário, você pode apenas utilizar a sua carteira de identidade, né, no caso, a minha carteira de identidade italiana. Porém, como aqui se trata de um outro país, um país que está fora da União Europeia, é aconselhado você trazer o passaporte. Não sei se é obrigatório de fato, mas eu trouxe para não ter problema, já que lá eu vou estar cruzando para outro país fora da União Europeia, então é como se eu estivesse, na verdade, entrando aí na Turquia, né? E você precisa, obviamente, de passaporte para ir para lá. Olha que bonitinha essa rua aqui. Olha só, eu tinha falado antes a respeito da zona de contenção, né, que em inglês se chama buffer zone. A zona de contenção que é controlada pelas Nações Unidas, né, que é basicamente uma faixa aí que separa o lado norte do lado sul, né, os dois países, que é basicamente uma área sem intervenção militar. Então aqui não se pode ter a intervenção militar nem do lado norte nem do lado sul, né, nenhum dos dois países pode chegar aqui, como eles chamam em inglês, conflict free, né? Livre de conflitos, que é controlada justamente pelas Nações Unidas para você poder ter um pouco de paz no local, né? Evitar que os dois lados aí voltem a entrar em conflito. Aqui está escrito United Nations, né? Nações Unidas, e essa aqui é um dos portões, né, que leva a essa área. É uma área que, como você pode ver, não tem muita coisa. Eu, na verdade, não vou chegar mais perto do que isso, porque eu não sei nem se eu posso estar filmando aqui, mas é basicamente uma área completamente abandonada. Você vê alguns prédios aí abandonados, não tem muita coisa, e tem uma placa ali que não pode filmar, então é melhor eu parar por aqui. Essa zona inteira aqui tem muita cara de cidade abandonada. Você vê que os prédios aqui, ó, são muito antigos, estão bem depredados, né? E é uma zona realmente muito pouco cuidada, mas é justamente porque ela está próxima aí da zona de contenção, né? Essa zona controlada pelas Nações Unidas. Que é uma coisa muito interessante, né? Porque as Nações Unidas, na verdade, está fazendo um jogo de intermediação. Eles estão ali para evitar o conflito, né? Para, claro, se certificar de que um lado não vai entrar em conflito, não vai atacar o outro. Então, nessa zona, toda a ação militar é proibida. Ó, ali tem mais uma separação bem no meio da rua entre o lado norte e o lado sul. Você vê que a rua aqui foi fechada para ter uma separação bem no meio da cidade. Olha que bonita essa praça aqui, com uma igreja e com as bandeirinhas da Grécia aqui em cima no teto. Olha só, que legal. Tem uns bares aqui também, restaurantes, bem bonitinho, olha. Ah, essa é a igreja que eu falei lá atrás, a igreja principal aqui da cidade. Olha que bacana essa igreja. Vamos dar uma entrada rápida aqui, vai ver. Uma igreja bem pequenininha, mas bem bonitinha aí. As cadeiras todas de madeira. Olha que legal. Bem bonitinha. Bom, eu vou lá então, vou atravessar. Vou tentar manter a câmera ligada. Espero que não tenha problemas por conta disso. Eu vou desligar o microfone também, porque se eu tiver o microfone aqui grudado na camisa, eles podem perceber e isso pode ser um problema, né? Aqui tem estação policial. Vamos que vamos pegar a fila. Sandalyenle olamaz mı? Evet. Kanka. O yedi. Bem tranquilo, passei aqui com o meu passaporte. Foi uma rápida checagem no passaporte. Antes que você me pergunte, não, eles não carimbam o passaporte, não deram nenhum carimbo, eles apenas escaneiam o passaporte, te jogam de volta e você atravessa. E aqui, chegando no lado turco, né, já chegamos em uma cafeteria, né, uma padaria, digamos assim, cheia de Turkish Delights, ou como a gente fala em português, delícias turcas, né, que são esses doces aqui, que lembram uma geleia com uma espécie de
açúcar de confeiteiro. São bem gostosinhas, eu provei lá na Turquia. E aqui elas já estão em todos os lugares, né? Então a gente acabou de chegar na Turquia praticamente. E eu até me distanciei um pouquinho para filmar, né? Porque eu não queria nenhuma encrenca aí com os policiais. Tá cheio de avisos lá para não filmar no controle de passaporte. Mas aqui na frente é um controle de passaporte. A partir do momento que você passa pelo controle de passaporte, você já está praticamente na Turquia, com várias lojinhas aí, né? E cafeterias, restaurantes. Aqui tem um restaurante. Olha só. E eu vou mostrando para vocês mais um pouco aqui. Inclusive, eu esqueci de falar, mas ali são dois controles de passaporte. Tem o controle de passaporte do lado grego, e aí depois você passa e tem o controle de passaporte do lado turco. E eu achei que era um só, na verdade, mas na verdade são dois. E faz sentido, né? Porque são dois países. Você tem que ter controle dos dois lados a partir do momento em que você tem um conflito entre eles. Ambos vão querer se certificar do controle de passaporte de quem eles estão deixando entrar ou sair do país. Olha só. Tinha bastante lojinhas e tal, mas a maioria está fechada. As lojas, pelo menos, né? Os restaurantes e cafeterias estão abertos. Mas acho que também porque hoje é domingo. Então, provavelmente muita gente está descansando no dia de hoje. Vou dar uma caminhada por aqui e explorar um pouco o local para mostrar para vocês. E como não podia deixar de faltar, né? Kebab tem para todo lado. Uma das comidas mais típicas aí da Turquia. Tinha que ter aqui em vários lugares. Muita loja de roupas, né? Camisetas e tal. Times de futebol. Tem até time brasileiro aqui, ó. Tem a camiseta do Neymar ali. E bastante comércio, né? Aqui realmente tá parecendo a Turquia, cara. A gente sabe que os turcos são um povo que gosta muito de vender e de negociar. Então aqui tem para todo lado roupas aí, comércio. E lá na frente tem uma mesquita. Que de novo eu não vou poder entrar porque eu estou de bermuda. Se você não viu o vídeo anterior, eu deixei de entrar numa mesquita porque eu estava de bermuda. Mas eu estou de bermuda de novo, até porque tá fazendo 27 graus aqui. E não tem condições, cara. Eu não posso andar de calça aqui, não consigo. Não tem como, simplesmente não tem como. Olha só que lugar lindo aqui. É um centro cultural. Mas é basicamente um palácio, olha. Bem antigo, com lojinhas, feirinhas. Olha só, restaurantes. Aqui, claro, a gente já está no lado turco, então os preços, olha só, estão todos em Turkish Lira, né, a lira turca. A gente passou para o lado turco, então os preços deixaram de ser em euro. Olha só, uma livraria bem antiga, muito linda, olha. Os livros todos do lado de fora. Olha que bacana. Lindo demais. Olha essa máquina de escrever aqui. Muito bacana isso, olha. Muito bacana esse lugar, cara. Lindo demais. E aqui a gente continua por mais ruas de comércio e alimentação. Olha só. Se eles têm os preços, aqui eles têm os preços em euros também. Isso é muito fatorista, né? Não vou aqui não. Na verdade eu não vou comer agora, não tô com fome. Mas tem bastante opção aqui e, modesta parte, eu acho a culinária turca bem mais interessante do que a grega. Então acho que eu vou me dar melhor comendo desse lado da cidade. Cara, a quantidade de prédios abandonados aqui é incrível, velho. É incrível. Abandonados e destruídos. Olha esse aqui. Olha isso, cara. Completamente destruído. Totalmente abandonado. Tem até colchão aqui jogado. Telhado desmanchado. Quantidade de prédios e casas abandonadas aqui é incrível. Olha que lindinha essa loja aqui. Muito bonitinha. Aquelas coisas típicas da Turquia, aqueles tecidos, mantas. Realmente aqui você se sente completamente diferente da parte sul da cidade.
Olha os tapetes turcos aqui, que tem o preço em euro, né? Coisa para turista. Olha só, e aqui eu estou na mesquita de Selimiye, se é que eu estou pronunciando o nome corretamente, que é uma mesquita que foi construída, na verdade, como uma igreja católica no século XIII. Né? Ela é de uma época em que Chipre tinha uma maioria católica e ela foi construída como uma igreja católica, tem até ali as torres e tal. E tem as bandeiras agora, né, da Turquia e da República Turca do Chipre do Norte. Enfim, ela foi construída como uma catedral, né, e depois, em 1570, muitos séculos depois, ela acabou sendo transformada em uma mesquita. Então, hoje, ela é uma mesquita e é a principal mesquita aqui do lado turco de Nicosia. Porém, ela está hoje sob reforma, né, como vocês podem ver aqui. A catedral está sendo reformada e por isso ela está toda coberta aí de andaimes, né? Os trabalhos que estão sendo feitos aqui já duram acho que uns 2 anos e eu infelizmente não vou poder conhecer ela. Se vocês acharam que eu não ia conhecer a catedral porque eu estou de bermuda, na verdade não vai ser esse motivo, vai ser mesmo porque ela está fechada. Olha essa rua, que interessante. E olha essas lojas aqui. Olha essas lojas, cara. Parece que elas pararam no tempo, mano. Olha só, elas estão fechadas. Tem 2 lojas aqui. Elas estão fechadas, talvez porque seja final de semana. Eu não tô vendo aqui, pelo menos, horário de atendimento. Mas olha só essas lojas. Parece que elas ficaram paradas no tempo, cara. Esses quadros antigos. Típico da década de 50, 70. Os quadros antigões. É uma loja de antiguidades, olha só. Esse bonequinho aqui, super antigo. E as fotos, cara, olha que maravilhosas essas fotos aqui, olha. Tudo aí da década, sei lá, de 40, 50. Caraca. Isso aqui provavelmente deve ser da época em que iniciou o conflito militar, ali na década de 70. Ó, anunciando a divisão aí de Chipre, no lado sul e lado norte. E é uma loja repleta de coisas antigas, pena que ela tá fechada. E aqui do lado tem mais uma outra, ó. Olha só. O nível de sujeira também. Mas ela tá cheia de antiguidades, quinquilharia. Essas coisas que o pessoal gosta de comprar aí, antigonas. Parece que eu voltei, sei lá, pra década de 60 e 70, cara. Muito legal. E nessa rua aqui eu achei um café muito charmoso, muito típico aqui, turco. Cheio de decorações aqui de época. E vai ser nesse café aqui mesmo que eu vou tomar o meu chá turco, né? Eu nunca experimentei um chá turco, nem mesmo quando eu estive na Turquia. Então hoje vai ser a chance de eu experimentar como é um chá turco. Olha que bonitinha essas cadeiras. Muito charmoso. Olha que linda essa decoração, cara. Prateleira cheia de livros, narguilé. As cartas penduradas ali com as decorações, os recadinhos. Olha que interessante o cardápio aqui do café onde eu tô. Olha só. Eles têm um cardápio aqui que abre de madeira e você vai escolhendo o que você quer. Olha só que lindo, cara, esse café. Olha a decoração. O ventilador no teto. As xícaras ali penduradas, cara. Olha que massa. Muito legal. Lindo demais. Olha só as máquinas de escrever antigas, televisões antigas. Ali um desenho das pessoas que devem ser provavelmente artistas turcos. Tem uma gaita também. Olha só. Muito bacaninha esse café, hein? Charmoso demais. E agora eu entrei aqui no café, então eu vou tomar um chazinho turco, que é este chá aqui, servido assim, num copinho pequenininho, muito charmoso, um copinho de vidro, com uma colherzinha e um pires, bem pequenininho também. É um chá que é muito similar ao chá preto e o chá verde, né? Ele é basicamente a mesma folha do chá verde e do chá preto,
porém ele é feito de uma maneira diferenciada, né, dos chás comuns. Geralmente é feito de uma preparação que vai dividida, né, a 2 panelas diferentes, uma panela é para água quente e outra panela é para as folhas. E aí eles têm todo um processo diferenciado de preparar, né? São necessárias 2 panelas para resultar nisso aqui, esse chá que você vai ver agora. Chazinho com gosto de chá verde, acho que mais chá verde do que chá preto. Fazia muito tempo que eu não tomava chá verde, né? Eu gosto bastante, mas faz muito tempo que eu não tomo. Então, uma boa opção aí. Não é a melhor bebida para este momento, é um momento de calor aqui em Chipre. Está fazendo 26 graus nesse exato momento. Mas é uma bebida tradicional aqui da Turquia, então é algo que você precisa experimentar quando vem aqui, mesmo que não tenha aí um clima muito frio para você tomar um chá. Quando eu estava ali no café, a moça chegou para mim e perguntou qual era o meu canal no YouTube. Repara que ela não perguntou se eu tinha canal no YouTube, se eu estava filmando para o YouTube, não. Ela já chegou e perguntou qual era o meu canal, e aí ela me deu o celular para eu procurar o meu canal, e ela passou a me seguir. Acho que ela deve ter ficado um pouco decepcionada, porque provavelmente ela pensou que eu já era um canal grande e tal, famoso, mas eu não era. Mas eu descobri esse canal aqui num dos vídeos que eu assisti no YouTube sobre a Nicosia, então foi interessante porque eu estava passando ali na frente, por coincidência eu vi o mesmo café e entrei. Mas você vê que eles já estão muito acostumados com o pessoal fazendo vídeos aí dentro desse café, principalmente esse café que era muito, muito lindo mesmo. Outra coisa que eu achei muito barato também, eu tomei um chá turco mais uma garrafa de água com gás e deu em euro 1,40, muito, muito barato. Recomendo você sempre pagar na moeda local, porque sai mais barato dependendo do cartão que você usa. Eu acabei de ter um corte de cabelo aqui num turco. Achei curioso que eles estão abertos no domingo, né, os barbeiros e tal. Achei isso bacana. Agora eu tô aqui numa praça bem bonitinha, onde tem alguns restaurantes bacanas, o pessoal comendo kebab, os pratos típicos aí. Ali do outro lado, a bandeira da Turquia, erguida ali como de praxe. E é isso, galera, eu acabei de chegar em casa e eu espero que vocês tenham curtido esse e todos os outros vídeos aqui em Chipre. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais dessa ilha tão interessantíssima aqui na Europa. E amanhã eu estarei indo para o meu próximo país, que também é um país que eu estarei conhecendo pela primeira vez. Pela primeira vez eu estarei pisando lá. Mas eu vou deixar para revelar esse país no próximo vídeo. E se você quiser acompanhar as minhas próximas aventuras e os meus próximos vídeos, é claro, você só precisa se inscrever aqui no meu canal para receber aí os próximos vídeos no seu feed. Então não deixa de fazer isso, se inscreve aqui no botão, confere os links aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vejo vocês lá no próximo país. Valeu e até mais!